Sabe aquela pergunta? Como é que um plano eterno de Deus, algo tão grandioso, se torna uma realidade bem pessoal, na vida de alguém? A resposta para isso está num conceito muito poderoso: o chamado do Evangelho. Vamos mergulhar em como isso funciona. Essa é a grande questão, não é mesmo? Como é que a eternidade consegue tocar o presente? Como um plano que foi traçado antes mesmo do tempo existir se conecta com a gente, aqui, hoje? A resposta começa com uma palavrinha-chave que a gente encontra numa sequência divina fundamental. Olha, esse versículo é quase como um mapa divino. Ele mostra uma ordem bem clara. E a ponte que liga o plano eterno de Deus, a tal da predestinação, com a nossa experiência de salvação é justamente essa palavra, chamou. É o elo. Então, fica bem claro que existe uma ordem divina nisso tudo. E o ponto de partida é esse chamado. É fundamental entender a natureza desse chamado, porque é ele que dá início a todo o resto. E o que deixa esse tema ainda mais fascinante é que a Bíblia fala sobre esse chamado de duas maneiras diferentes, mas que estão totalmente ligadas. Na prática, existem dois tipos de chamado, um que é externo e outro que é interno. Essa distinção aqui é crucial. De um lado, a gente tem o chamado geral, que é externo, proclamado por pessoas para todo mundo ouvir. Do outro, tem o chamado eficaz, que é interno, uma ação direta de Deus que sempre funciona. Um pode ser rejeitado, o outro não. Primeiro, vamos definir esse chamado geral. Pensa nele como a pregação pública do Evangelho, sabe? A mensagem que se ouve nos sermões, numa conversa, num testemunho. É um convite sincero, aberto a todo mundo. E aqui está outra metade da história. O chamado eficaz é a obra interna de Deus. Ele não é só um convite, ele é uma convocação divina que prepara o coração da pessoa, torna a pessoa receptiva e, assim, garante uma resposta positiva. Ok, vamos focar um pouco nesse chamado que todo mundo pode ouvir. Para que a mensagem do Evangelho seja completa, de verdade, ela precisa ter 3 elementos essenciais. Então funciona assim. Primeiro, é preciso apresentar os fatos da salvação. Depois, estender um convite pessoal, para que a pessoa faça algo com base nesses fatos. E, por fim, compartilhar a promessa divina do que acontece quando se responde a esse convite. Fatos, convite e promessa. Simples assim. E estes são os fundamentos, a base intelectual da mensagem. Não são opiniões, são as verdades bíblicas sobre a nossa condição, a consequência dessa condição e a solução que Deus providenciou em Cristo. Agora, olha só que convite pessoal e acolhedor. É importante lembrar que não se trata só de palavras de um líder do passado. A ideia é entender isso como o próprio Cristo, vivo, hoje, fazendo um convite direto e pessoal a cada um que está ouvindo. E aqui a gente chega numa realidade que não dá para ignorar. Por mais que seja um convite autêntico, sincero, muitas pessoas ouvem essa mensagem e simplesmente ignoram, deixam passar. É quase como se, na nossa cultura de hoje, todo mundo tivesse um botão mental de pular anúncio para quase tudo, né? E a mensagem do Evangelho, por ser um chamado externo, pode acabar sendo tratada por muitos exatamente assim, como algo a ser ignorado para poder seguir em frente com a vida. Então, se o chamado geral pode ser rejeitado, o que é que faz a diferença? É aí que a gente entra no chamado interno, o chamado que realmente transforma. A palavra-chave aqui é convocação. Não é uma sugestão, entende? É um chamado do próprio rei, com toda a autoridade e poder para de fato tirar alguém das trevas e trazer para a sua maravilhosa luz, como a Escritura mesmo diz. A história de Lídia é o exemplo perfeito disso em ação. Paulo estava lá, pregando, esse era o chamado geral. Mas ao mesmo tempo, o Senhor agiu por dentro, internamente, e abriu o coração dela para responder. A gente vê os dois chamados trabalhando juntos em perfeita harmonia. E essa é a pergunta lógica que surge, né? Como é que essas duas ações, uma humana e outra divina, se conectam na prática? Como isso funciona? A resposta está em entender que eles não são eventos separados, acontecendo em paralelo. Muito pelo contrário, eles são duas partes de uma única e poderosa ação de Deus para a salvação. E aqui está a conexão crucial. Deus não ignora a pregação humana, ele a usa. O chamado interno e eficaz de Deus opera por meio do chamado externo e geral. É através da mensagem proclamada, como Paulo diz, que ele chama as pessoas de forma eficaz. E por que isso tudo é tão importante, afinal?
porque mostra que Deus não salva as pessoas de um jeito mecânico ou automático. Ele se dirige a nós como seres humanos completos. Ele informa o nosso intelecto com a verdade, ele toca as nossas emoções com um convite e ele chama a nossa vontade para uma decisão voluntária. E para a gente fechar, fica essa reflexão. E se pensarmos no convite do Evangelho não como uma doutrina abstrata, mas como palavras que o próprio Cristo está falando hoje, pessoalmente? Como será que isso muda a forma como a mensagem é recebida? Fica aí a reflexão.